Se você não vencer isso, dificilmente vai conseguir avançar. E isso é a culpa. A culpa é um dos sentimentos mais paralisantes que uma mulher, que um ser humano pode ter. A culpa, ela pega correntes bem grossas, cordas, ela te amarra, te envolve e te joga num verdadeiro calabouço emocional, sombrio e escuro. É assim que uma alma presa na culpa se encontra. A culpa, ela tem umas garras muito grandes e afiadas que fazem com que a gente tenha a nossa alma ferida. E é por onde vai vazando muita energia. Porque a culpa, ela te leva para um lugar de baixo autoadmiração. A culpa faz com que você não avance, faz com que você não se permita chegar ao nível de merecer ser feliz, merecer sonhar, merecer realizar. E a melhor forma de nós enfrentarmos a culpa, vencermos a culpa, eu vou compartilhar com você duas coisas. A primeira delas é a ousadia de olhar para isso. A maioria das vezes eu pergunto: você se sente culpada por isso? Não. Tem certeza? Observa bem. Então, como é que eu vou saber se a culpa me pegou ou não? Primeiro, quando eu olho para uma determinada situação do passado que gera um desconforto, um incômodo, chega a acionar sentimentos como se eu estivesse muito próximo daquele acontecimento, ou seja, ressentimentos. É como se você estivesse sentindo novamente aqueles sentimentos que você sentiu naquela situação. Então, por exemplo, eu não consigo me perdoar por ter ficado tanto tempo com aquele relacionamento. No fundo, qual é a tradução disso? Eu me sinto culpada por não ter terminado logo. Por que eu não terminei? E aí você fica naquele espiral de pensamentos negativos. Por que eu não terminei? Aí te leva para aquele nível de comunicação violenta com você. Ah, mas eu sou uma idiota mesmo, né? Nossa, mas eu era muito burra. Meu Deus, como eu era uma cega. Como que eu não enxerguei? Por que eu fiquei tanto tempo? Aí você começa pro outro nível. Transferir pros outros. Por que ninguém me avisou? Aí as pessoas falam: eu te avisei, você que não ouviu. Como eu não ouvi? Aí você volta de novo pra culpa, entendeu? Se esse circuito começa a acontecer com frequência com você em relação a um determinado sentimento, uma determinada situação, provavelmente você está presa na culpa. E aí a primeira atitude é você olhar para isso e reconhecer de uma forma humilde. Eu reconheço que provavelmente a culpa me pegou. Segundo passo, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso me liberar dessa culpa. E aí, para você conseguir de fato se liberar da culpa, você vai precisar ter um exercício de empatia com você. Então você vai fechar os olhos, você vai se colocar na posição exatamente como você era, como você pensava, como você agia, quem eram as pessoas que você conhecia, com quem você estava conversando, quais eram os seus relacionamentos. Tenta se colocar exatamente naquele tempo cronológico e emocional. Tenta fazer esse exercício de se levar para aquele lugar. Depois que você vai para esse lugar emocionalmente e cronologicamente, então com a sua idade, emocionalmente, o que estava sentindo, o que estava acontecendo, você vai se fazer a seguinte pergunta: eu teria condições de escolher diferente? Eu tinha forças, eu tinha ferramentas interiores para escolher diferente? Provavelmente não. Então, era o que você deu conta de escolher naquele momento. Hoje, você pode estar em outro momento completamente diferente e achar que se fosse hoje aquilo acontecendo, jamais você agiria da mesma forma. Ou pode ser que não, pode ser que você esteja no momento ainda de estar descobrindo como é que eu faço para eu não passar por isso novamente. Eu ainda não sei, eu ainda não tenho as ferramentas certas, mas de qualquer forma, para aquele lugar eu não quero voltar mais, isso eu já tenho certeza. Então o que você vai fazer? O terceiro passo: escreva uma carta, se perdoando, reconhecendo, falando em seu próprio nome, conversando como se fosse uma terceira pessoa. No meu caso, Elaine, poxa Elaine,
naquela época, né? Você não sabia nada da vida, você era apenas uma menina. Você se permitiu chegar nesses lugares, você se permitiu ficar tanto tempo com aquela pessoa que era tão tóxica pra você, porque você não tinha suas emoções tratadas, você não fazia terapia, você tinha pouco acesso a esse conhecimento, você achava que você poderia mudá-lo, as suas intenções eram as melhores, você achava que estava fazendo bem pra ele, mesmo te fazendo mal. Tô dando um exemplo aqui de uma situação que eu lembrei de um relacionamento tóxico que eu vivi. Você pode falar sobre qualquer situação que você acha que você não precisava ter passado tanto tempo. Pode ter sido um trabalho que não te fazia mais sentido, uma amizade que não fazia tanto sentido, um relacionamento amoroso, uma determinada situação que você não resolveu. Pense nisso. Faça esse exercício que eu tenho certeza que você vai diminuir a força da culpa e você não vai ficar mais tão presa e paralisada. Se for necessário, faça mais de uma vez essa carta, até você sentir que a energia fluiu e você se abra. Agora, o que eu posso fazer para melhorar? Qual é o conhecimento que eu preciso buscar? Qual é o próximo passo? Mas esse passo, primeiro, você vai ter que fazer. Entrar em contato com a culpa, entrar em contato com o seu tempo emocional e cronológico, desenvolver a empatia, pedir perdão e se liberar para um novo ciclo. Espero que eu tenha te ajudado. Tchau, tchau!